o menor livro do mundo com as maiores verdades do mundo. Terceira parte. Verdade 40. A devastação lirana. Essa é uma verdade que pode incomodar muita gente. A intenção não é para manchar, magoar ou confundir alguém. Eu respeito totalmente as crenças de cada pessoa nesse planeta. No entanto, o objetivo desses pequenos livros é desmascarar a escuridão e trazer à luz as verdades que carregamos milhares de anos na nossa frente e que não podemos ou não quisemos ver. Esta verdade é dedicada a um belo lugar neste planeta e aos milhões de membros de seu povo, refiro-me ao setor geográfico conhecido como Índia. Parte da raça lirana é uma raça de vampiros energéticos, habitantes de um setor da constelação de Lira, que se dedica a se estabelecer em muitos planetas com humanidades muito jovens. Um grande exemplo somos nós. Os humanos atualmente encarnados aqui na Terra nós somos espíritos muito jovens cosmicamente falando, nós somos como bebês ou crianças nos comparando com outras raças que nos levam milhões de anos de experiência e evolução em essa e em outras dimensões. Parte dos liranos é liderada por um ser escuro chamado Lúcifer, realmente o nome é o de menos. Mas este ser tem sido envolvido em todas as calamidades e arrasos evolutivos da humanidade. Ele foi um dos maiores criadores de todas as redes obscuras que tem colocado para os humanos. Estou me referindo a religiões, drogas e milhares de maneiras em que temos sido distraídos e detidos ao longo de nossa passagem por esse planeta. Esta raça é literalmente dedicada a tomar partes geográficas de planetas com certas características e, no melhor dos casos, tomar o domínio completo destes. Eles são uma raça que entre eles respeitam e cuidam muito uns dos outros, ou seja, não há sacrifícios de sangue entre si, eles vivem de a energia derramando do sangue com sofrimento e medo de outras raças. É por isso que eles procuram por humanidades muito jovens e fáceis de enganar como humanidade terrestre, para ser capaz de se alimentar de sua carne, sangue e sua energia. Uma vez que está claro quem são os liranos e o que eles fazem, você vai entender por que o que aconteceu com a Índia e todo o que aconteceu a seu povo há muito tempo. Há quase 7.000 anos atrás, a Kundalini se estabeleceu na Índia. Durante 3.000 anos seguintes, os povos que habitavam esta área eram completamente espirituais. Eles fizeram proveito ao máximo de informação cósmica, amor e luz emanando essa maravilhosa energia. Bem como todas as informações que vieram do Sol externo, nesta época foram forjados grandes escolas de mistério. Os grandes mestres que transmitiram a sabedoria que canalizaram, prepararam os alunos para também tornam-se mestres e eles, por sua vez, continuarão a se preparar mais professores. Com o passar dos anos, a Índia se tornou o lugar com o nível espiritual mais alto do planeta, tornou-se a grande escola espiritual daquela época. Havia professores maravilhosos que encarnaram por amor para a humanidade e para o planeta. Um daqueles mestres maravilhosos que foram encarnados ali estava o belo Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, o mesmo ser maravilhoso que centenas de anos depois encarnaria novamente como Jesus. Nessa época era tão alto a vibração que não havia possibilidade de qualquer ser escuro pudesse se aproximar. O tempo passou. Os grandes mestres deixaram seus corpos para continuar seu trabalho em dimensões mais altas e a Kundalini deixou a Índia para chegar à sua nova casa, o belo país que agora conhecemos como Nepal. A Kundalini se estabeleceu bem no Himalaia. Anos depois que a Kundalini deixou a Índia, os liranos aproveitaram o momento de perplexidade que os humanos nos quais eles se acostumaram a ter muito próximo aos grandes mestres e agora eles, que já estavam preparados, tiveram que continuar com seu caminho sozinho, isso é, tendo apenas o apoio dos grandes mestres de outras dimensões. Eles não estariam mais fisicamente manifestados. É como quando alguém termina o curso universitário e vai trabalhar pela primeira vez, há um momento de incerteza, insegurança e até medo e não poder fazer bem as coisas. Foi esse momento que os liranos aproveitaram para se estabelecer sob a superfície da Índia, entre a superfície da Terra e a Terra oca,
estava em aquele momento em que começou a infiltração nesta cidade e com ela o declínio. Os Liranos, comandados por seu líder Lúcifer, começaram com o maior dos planos em toda a história planetária. O objetivo: criar o maior cultivo de carne e energia humana, ou seja, a maior fábrica de humanos para satisfazer suas necessidades energéticas, carnais e sanguinárias, como eles nunca tinham feito isso em toda a história luciferiana. Uma vez instalados abaixo da superfície da Terra, eles começaram a se manifestar nesta dimensão. Vamos lembrar que esses Liranos estão na quarta baixa, não podem se manifestar na terceira, senão através de rituais sombrios em vórtices energéticos e a energia que os humanos entregam. Essas entidades escuras começaram a ganhar seguidores de sua energia negra, fazendo-os acreditar que eles eram os novos grandes mestres ou seus novos deuses com base em enganos, mentiras. Os primeiros a ser enganado e seduzido começaram a construir centenas de castelos em vórtices planetários onde eles pudessem manifestar-se na terceira dimensão. Essas entidades foram fisicamente manifestadas dentro de castelos e artistas foram trazidos para pintá-los e, assim, começar a mostrar em todos os lugares o olhar dos novos mestres aos que atualmente, algum tempo depois, eles começaram a chamá-los de os novos deuses. Os artistas, pintores ou escultores que foram trazidos para pintar ou moldar os deuses enquanto eles se manifestaram nesta dimensão, eles eram assassinados mais tarde para que não pudessem dizer nada do que eles testemunharam. Eles apenas esperaram que eles terminassem seu trabalho enquanto eles estavam escravizados e depois eram sacrificados. Na verdade, todos os castelos, na maioria das religiões ou culturas ao redor do mundo, estão construídos em vórtices para que certas entidades pudessem se manifestar através de certos ritos e sacrifícios humanos. É por isso que atualmente os líderes mundiais se reúnem em mansões gigantescas para realizar seus ritos. Essas mansões também são construídas em vórtices de energia que usam para realizar seus rituais repugnantes. Os Liranos enganaram o povo indiano daquela época. Cerca de 3,4 milhões de deuses foram criados, ou seja, milhões de seres das trevas fingiram ser deuses para serem adorados e homenageados por meio de milhares de ritos. Atualmente esses milhões de deuses ainda estão presentes na Índia e os seguidores continuam a realizar cerimônias sem perceber que estão adorando as entidades luciferianas. Para deixar ainda mais claro, existe a representação de um deus de pele azul que carrega uma cobra no pescoço, tem um tridente e carrega como roupa as peles de felinos assassinados, sendo que geralmente aparece seduzindo mulheres, com pessoas ao redor ajoelhadas prestando homenagem. Em muitas de suas representações esta entidade soberba geralmente tem cabeças humanas que formam colares e animais subjugados. Este ser é conhecido como Shiva, Krishna, entre outros nomes, e enganou por milhares de anos os deste lugar para acreditar que ele é um deus, quando na verdade ele é o maior vampiro energético dos Liranos, conhecido como Lúcifer. Os milhões de pessoas que formaram o povo indiano durante todos esses anos deram seu poder, sua vida e sua energia a Lúcifer e a 3,4 milhões de outros demônios. Os danos, sofrimento e estagnação do processo espiritual que foram causados a milhões de pessoas por dezenas de gerações foram gigantescos. Por meio dos ritos, essas pessoas deram tudo aos luciferianos. Aqui está o exemplo. Você notou que muitas pessoas pintam um pontinho na testa e depois vão se ajoelhar diante de um altar e tocar o chão com a testa, o que realmente significa que não é o que as pessoas acreditam. No momento em que se ajoelham e tocam o chão com a testa, eles estão dizendo: eu dou todo o meu ser, meu poder e minha energia a todos aqueles que nos governam abaixo. Ao contrário da raça de répteis escuros, curiosamente os Liranos ou luciferinos são uma raça que não se importa com sangue ou energia animal, apenas humana. É por isso que nas ruas da Índia vacas, camelos, elefantes ou porquinhos são respeitados. Para eles não são nada, é como se fossem invisíveis. Os Liranos absorvem toneladas de energia humana todos os dias. Lembre-se que eles são vampiros energéticos,
Se você visitar qualquer uma das cidades deste país, você pode perceber que os milhões de homens costumam dormir na rua, passar horas assim, passar o dia quase inconsciente, como se fossem zumbis. Isso ocorre porque seu poder e energia foram dados aos escuros. Os homens deram a energia masculina sem perceber por milhares de anos. Os homens são os que mais foram enganados e brutalizados por essas forças negativas luciferianas. Pelo contrário, são as mulheres que têm mantido a energia e graças a elas e a sua bela radiação feminina cósmica, este país ainda está vivo. As mulheres são as maiores protetoras dessa área geográfica. Elas vêm tentando há milhares de anos curar e equilibrar os danos que os liranos lhes causaram. Por isso também foram submetidas. Repare nas roupas que são obrigadas a vestir. Devem esconder o corpo, escondendo o rosto e até os lindos olhos com roupas escuras. A razão para isso é que os liranos não querem que eles tenham contato com os raios solares, porque as mulheres, assim como as crianças, nesta parte do mundo são maravilhosos receptores e irradiadores de energia solar. Caso recebessem os raios solares com mais frequência, eles iriam despertar desta letargia e afetar positivamente todos os homens com sua energia vibracional, causando seu despertar e evitando ser controlado pelos liranos. Na verdade, a maioria das mulheres neste país passam muitas horas varrendo as ruas e calçadas. O que elas fazem é transmutar continuamente a energia escura que os liranos enviam. Elas não estão realmente limpando as ruas, elas estão equilibrando a vibração de seu país. A maioria das pessoas nesse país tendem a ter uma postura de estarem com clilas em qualquer lugar e hora do dia. Isso é porque a força de consumo de energia humana dos liranos que vem do interior da superfície da Terra é tão forte que eles inconscientemente perdem sua energia e tomam essa posição como um descanso, porque fisicamente seus corpos são completamente desprovidos de energia. Os liranos são uma raça que controla as humanidades através da poluição e baixas energias auditivas. Por isso as cidades são um verdadeiro inferno auditivo. Sem motivo algum todos tocam as buzinas dos veículos sem controle. A vibração que isso gera é tão densa e causa que a energia solar cósmica não seja recebida pelos milhões de pessoas que ali vivem, fazendo com que seus corpos físicos não consigam se reconectar com a fonte divina e são presas fáceis para os liranos. Literalmente os transformam em zumbis. Esta raça sombria também fez experimentos para criar híbridos luciferianos e humanos. Eles criaram pessoas que têm genética lirana e que atualmente têm posições muito altas. Esses híbridos são os que controlam tudo na superfície da Terra. Eles foram mentalmente manipulados para criar mais caos, ignorância, confusão e manipulação mental. O resultado de tudo isso tem sido a maior manipulação mental e a maior fábrica de consumo de energia humana da história. Os registros akáshicos da Índia dizem que esse país é o maior inferno na superfície da Terra. Você vai se perguntar por que na verdade anterior falamos sobre a intervenção da raça felina para petrificar os ninhos de vespas, evitando uma catástrofe com a humanidade, e no caso da Índia nem os felinos nem qualquer outra raça de amor e luz intervém para ajudar esta parte do planeta. Na verdade, quando uma raça de amor e luz intervém diretamente, é porque ainda não há uma humanidade incorporada envolvida. No caso da petrificação dos insetoides, ainda não havia humanidade no planeta. No caso da Índia, você não pode intervir ou quebrar a lei cósmica universal do livre-arbítrio. Embora as raças cósmicas não tenham se apresentado fisicamente, elas trabalham de muitas outras maneiras sem infringir essas leis, para que a humanidade seja libertada e continue com sua bela evolução espiritual. Aqui um exemplo. Assim como esta bela cidade e seu povo foram fortemente consumidos pelos escuros, ela também foi assistida por belas raças cósmicas de amor e luz, entre elas a raça maravilhosa conhecida neste planeta como elefante. Os seres superiores desta raça intervieram fortemente para manter a energia deste país e, ao mesmo tempo, despertá-los e transmutar a vibração escura que os liranos causaram.
Em sua cultura a bela raça elefante sempre esteve presente e estará até que eles sejam libertados da vibração lirana escura. Isso não vai demorar muito, já que os belos seres que estão atualmente encarnando, essas lindas crianças, são espíritos com vibração de amor e luz de alta frequência e não podem ser afetadas pelas baixas vibrações liranas. Esses belos seres serão os libertadores desta parte do planeta. Mesmo muitos deles é a primeira vez que encarnam e decidem vir ajudar pelo amor aos seus irmãos mais novos humanos. Para Gaia e seus belos filhos, aqueles que chamamos erroneamente de animais. Esses belos seres, sempre que vêm estrangeiros visitando seu país, correm atrás de ônibus lotados de turistas e os cumprimentam, levantam as mãos e nos mostram a palma da mão. Todos os turistas acreditam que é para dizer olá, em parte sim, mas o que eles realmente estão fazendo é transmitir a sua energia de amor através da palma da sua mão para as pessoas que os cumprimentam e que esperam receber a mesma energia, ou seja, estão unindo sua amada presença. Eu sou o código de cada uma das pessoas que a saúda, ou seja, eu sou você, você é eu. Na Índia, as pessoas dizem que não tem religiões, tem crenças. Eu menciono isso porque quero que fique claro que não quero que pense e muito menos quero convencê-lo de que tudo que existe na Índia é ruim. A informação aqui você a tem. Agora cabe a você ouvir o seu coração e pegar o que você precisa. As escolas de mistérios foram as universidades dos tempos antigos onde grandes mestres que vieram de outras dimensões e aqui encarnaram canalizaram informações e as transmitiram aos alunos para que depois de muitos anos de preparação continuassem a missão. À medida que os grandes mestres voltavam para suas casas, planetas e dimensões a que pertenciam. Shiva, a divindade luciferiana sendo reverenciada. Lúcifer sendo reverenciado pela elite humana. Imagem mostrando a subjugação da humanidade pelos liranos ou luciferianos. Esta imagem mostra como a bela energia feminina amada e honrada pelas diferentes raças cósmicas de amor e luz, enquanto os liranos ou luciferianos a repudiam.